Meus irmãos, muito boa noite, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, que Deus nessa noite os alcance com a sua maravilhosa graça, graça essa que paira sobre as nossas vidas neste lugar, pois sem dúvida alguma temos sentido a presença de Deus desde que aqui chegamos. Vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na epístola escrita aos Hebreus. Nós vamos hoje fazer a leitura no capítulo 10, do verso de número 26 ao verso de número 31. Estamos numa série de exposições em Hebreus. Se você quiser conferir as exposições anteriores, é só visitar o canal da nossa igreja no YouTube. Hebreus capítulo 10, do verso 26 ao verso 31, conforme você achar o texto, se você puder, eu o convido a se pôr em pé, em reverência à palavra do Senhor. Hoje eu vou usar a NVT, Nova Versão Transformadora das Escrituras. Hebreus capítulo 10, dos versos 26 a 31. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe com a sua gloriosa palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nossos corações estão alegres e nossas almas estão vibrando diante de Ti, pelo privilégio que nos é concedido de podermos nesse momento nos aquedarmos aos Teus pés, a fim de ouvirmos a Sua palavra. Ela é a razão que nos faz estar aqui nessa noite. E é por isso que nesse momento nós suplicamos ao Senhor que por sua infinita graça e misericórdia fale aos nossos corações poderosamente. Traz consolo à nossa vida, traz refrigério à nossa alma, traz edificação ao nosso ser. Se for preciso, nos corrija, nos repreenda, nos exorte, mas não permita, Senhor, que venhamos a sair deste lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui. Se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. A loucura daqueles que desprezam a Cristo. Temos percorrido o livro de Hebreus e ele tem nos desafiado em diversos momentos. O autor sagrado tem mostrado a cada um de nós a superioridade do Senhor, se comparado a tudo aquilo que os cristãos primitivos conheciam a respeito de Deus, com base no exemplo que vinha da antiga aliança do templo em Jerusalém.
Sabemos que o objetivo das palavras do autor de Hebreus é fortalecer o coração de uma primitiva igreja, que se via acuada e reprimida diante da pressão que sofria oriunda do templo dos judeus, que buscavam desacreditar e desmerecer a obra que Cristo havia feito e o sentido próprio da fé que eles nutriam e proclamavam entre os homens. Talvez estejamos diante de uma das passagens mais desafiadoras e confrontadoras desse livro, em que o autor bíblico irá de maneira muito clara, objetiva e direta falar-nos a respeito da loucura daqueles que desprezam a Cristo e a obra que Ele fizera. Talvez ao ouvirmos essas coisas pensemos que essa loucura se ambiente apenas fora de nossos espaços, entre aqueles que não conhecem a Cristo e vivem uma vida pecaminosa e desregrada por esse mundo. Mas vamos nos surpreender ao perceber que as palavras dirigidas não são aos ímpios e àqueles que desconhecem a Cristo, mas àqueles que andam perto do Senhor, que vivem no ambiente do Senhor, que afirmam ser criaturas do Senhor, mas que por razões não muito claras, desprezam com a sua vida a obra do Senhor, negligenciam com as suas práticas aquilo que o Senhor fizera em prol de suas almas. Agem com palavras, mas não com ações, de maneira que o Senhor seja de fato glorificado. E talvez as Escrituras nos confrontem nessa noite, a fim de refletirmos se nós não estamos entre esses loucos, que têm desprezado Cristo e a palavra de Cristo, e têm vivido uma vida que não é consoante nem concordante com aquilo que nós proclamamos com os nossos lábios. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 10, do verso 26 até o verso 31. E eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreendermos a natureza da loucura daqueles que desprezam a Cristo. A primeira informação que o texto nos dá está justamente no verso número 26. E o que nos diz o verso número 26? Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Qual é a primeira informação que o autor de Hebreus ele traz aos seus ouvintes e o Espírito Santo traz ao nosso coração nessa noite? Existem diversas formas de pecarmos. Existem pecados que são cometidos de forma involuntária. Existem pecados que nós realizamos sem de fato nos programarmos para eles. Afinal de contas, somos criaturas pecadoras, falhas, e pecar é inerente à nossa própria existência. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos e pecamos por ações. Pecamos a todo momento, e desde a hora que você acordou até a hora que você irá dormir hoje, eu tenho certeza que você já cometeu uma incontável quantidade de pecados. E se você acha que não cometeu pecado algum e está me criticando por causa disso, eu quero lhe dar uma boa noite, porque você acabou de pecar. E é exatamente assim que funciona. Pecamos a todo momento, pecamos a todo instante, pecamos de todas as formas, somos criaturas pecadoras. Mas o autor de Hebreus, ele não está tratando sobre esse pecado involuntário com o qual nós vivemos constantemente. O autor de Hebreus está tratando de um tipo de pecado que já não deveria fazer parte da nossa realidade cristã, mas que perigosamente possa ser, que faça parte da nossa realidade. E isso nos coloca em uma rota de colisão com Deus, o Deus que nós servimos e que afirmamos crer. Ele está nos falando de pecados intencionais. Não são pecados aleatórios, mas são pecados programados, pecados de estimação, pecados que nós cultivamos em nossa vida e conservamos no nosso coração e dos quais não estamos dispostos a nos libertar. Simplesmente pecados com os quais nós desejamos conviver sem nenhum tipo de constrangimento em nosso ser. Pecados intencionais. E é por isso que ele começa dizendo: se nós continuamos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que verdade que nós conhecemos? Ele está falando do Evangelho, ele está falando da doutrina de Jesus Cristo, ele está falando do conhecimento da vida. Nós, quando pecávamos no tempo de nossa ignorância, desconhecíamos o que Deus pensava sobre os nossos pecados, e por isso nos entregávamos às nossas próprias paixões e concupiscências.
Mas um dia nós ouvimos a verdade, um dia nos foi pregado o Evangelho, um dia o Espírito Santo trouxe ao nosso ouvido a mensagem que traz vida e gerou em nós vida. E se de fato nós fomos vivificados por essa mensagem que transforma, por essa essencial verdade, como que nós poderemos continuar vivendo, pecando intencionalmente? Se sabemos que o nosso pecado desagrada a Deus, se sabemos que o nosso pecado entristece o Espírito Santo, se sabemos que o nosso pecado rompe a nossa comunhão com o nosso Salvador, então por quais razões continuaríamos pecando intencionalmente? E ele então diz, depois de haver conhecido a verdade, insistir em uma vida intencionalmente pecaminosa, já não há sacrifício que possa remover esse tipo de pecado. Ele não está dizendo que o sangue de Cristo não seja poderoso para limpar pecados. Ele também não está dizendo que nós não cometemos pecados más, não. E tampouco ele está dizendo que o cristão pode perder a sua salvação como consequência do pecado. O que ele está dizendo é que há uma gigantesca incompatibilidade na vida de uma pessoa que diga ter sido transformada pelo Espírito Santo e continue vivendo uma vida intencionalmente no pecado. Não tem como. E por que não tem como? Porque Deus não mente. E porque simplesmente não tem como? Porque o Espírito Santo nunca falhou. E quando Ele regenera alguém, Ele regenera de uma vez por todas. Então, se o pecado continua sendo uma coisa presente na minha vida, nos meus atos, nas minhas intenções, nas minhas escolhas, e eu faço isso de maneira consciente e intencional, eu não posso ter tido de fato uma experiência de novo nascimento. Porque simplesmente não é possível. A expressão que ele usa, deliberadamente aqui, é a expressão que no texto original mostra-nos o seguinte termo, hamartanaton. Calma, não é uma palavra mágica. É apenas a palavra pecado no sentido de pecar de forma intencional, voluntária, constante, decisiva. Que tipo de pecado é esse? Eu já estou pecando com esse microfone aqui, né? Que tipo de pecado é esse? Não é aquele pecado que você sofreu uma adversidade e você pecou. Você não planejou pecar, mas pecou. Não, é aquele pecado que você planeja. É aquele pecado que você programa, que você marca na sua agenda, que você estabelece uma rotina para ele, para o seu pecado, para a sua transgressão. Mesmo ouvindo o Espírito Santo falar ao seu coração incontáveis vezes que isso não agrada a Deus, mas você continua pecando, e você continua desobedecendo, e você continua intencionalmente fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. É esse pecado voluntário, é esse pecado constante, é esse pecado intenso. E é por isso que em 1 João capítulo 1, verso 8, o evangelista João diz: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos o quê? Na verdade. Não, pastor, mas isso que talvez o Senhor considere como pecado, eu não entendo como sendo pecado. Mas só que o pecado não é definido com base no meu parâmetro e nem tampouco com o seu parâmetro. O pecado é estabelecido segundo os parâmetros de quem? De Deus. Então o que Deus diz que é pecado não faz a mínima diferença qual é o meu ponto de vista e qual é o seu ponto de vista. Pecado é pecado. E não importa se você gosta do seu pecado, e não importa se o seu pecado lhe faz bem, e não importa se o seu pecado é de estimação, se o seu pecado é a coisa mais favorita e predileta da sua vida, não interessa absolutamente nada sobre isso. Pecado é pecado. E quando nós afirmamos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, mentindo para nós mesmos, fingindo para nós mesmos que não somos culpados diante de Deus. E é por isso que o mesmo João, na primeira epístola, no capítulo 2, no verso 1 até o verso 4, ele vai dizer: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que você não peque. Se contudo alguém pecar, nós temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo
é o sacrifício para o perdão de quê? Dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos. Como que nós sabemos que o conhecemos? Se obedecemos os seus mandamentos. Aí ele aperta o nó. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, na verdade ele é o quê? Ele é um mentiroso e a verdade não está nele. Então, além de ele ser um miserável pecador, é um miserável pecador mentiroso. É isso que ele é. Porque ele está dizendo, não, eu não tenho pecado nenhum. Eu amo Jesus, eu conheço Jesus, eu adoro Jesus, mas eu não obedeço Jesus. Jesus é tudo para mim, mas eu não faço nada que Jesus pede. Jesus é a fonte da minha alegria, mas eu não tenho alegria nele. Jesus é a inspiração do meu louvor, mas eu não reflito sobre ele. Eu estou dizendo que conheço ele, mas a vida dele não está em mim. Logo, eu estou vivendo uma mentira, eu estou na sombra do pecado. E é por isso que João começa nos dizendo que são extremamente perigosos os pecados intencionais que nós abraçamos e com os quais nós estamos resolutos em viver. Eles podem ser a causa da sua destruição. Sabe aquela ideia? Eu sei que faz mal, mesmo assim eu faço. Eu sei que Coca-Cola ofende, mesmo assim eu bebo. Mas não, vocês. Jesus me libertou daquela desgraça. E por favor, pare de ficar me tentando e botando coca na mesa quando eu chegar na sua casa, viu? Tenha misericórdia de mim. Ele me libertou, mas ainda dá vontade de vez em quando, né? Pecado. Eu sei que faz mal, mas eu vou e procuro. Eu sei que desagrada a Deus, mas eu vou atrás. Eu sei que o Senhor não quer que eu faça aquilo, mas eu vou fazer. E eu vou de forma sistêmica, programada, consciente. Não é aquele pecado aleatório com o qual eu tropeço muitas vezes e você também, mas é aquele pecado que está diante de mim e eu não estou disposto a abandoná-lo. Entende? Uma obstinada intenção de pecar. É o que nos diz Números capítulo 15, verso 30. Se existe essa obstinada intenção de pecar, é porque nunca houve conversão. Olha o que diz Número 15, 30. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus. A expressão arrogantemente aqui tem um sentido de intencional. Seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo, uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua. Deus sempre tratou o pecado como pecado. Nós é que nos tornamos complacentes com o pecado. Nós é que nos tornamos tolerantes com a iniquidade. Pelas diversas razões que você possa pensar, pelas inúmeras convenções sociais que você possa imaginar, nós fomos baixando nossa guarda, fomos abandonando os padrões do Senhor e fomos relativizando as coisas. E hoje a gente admite e tolera cada coisa que é de fazer o queixo cair. Aí isso é novo? É não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá de Corinto, a igreja mais espiritual do Novo Testamento, cheia dos dons do Espírito Santo, ele escreve para aquela igreja de maneira muito curiosa. Ele diz: olha, o que eu estou vendo no meio de vocês, eu não via nem entre os ímpios, nem entre aqueles que não conhecem a Deus. E vocês que estão cheios do Espírito, estão fazendo cada aberração que é inacreditável. E não é essa a grande incoerência, meus irmãos, que nós estamos assistindo no nosso tempo? E não é exatamente essa a grande incongruência que nós estamos vendo nas inúmeras igrejas de norte a sul da nossa nação? Multidões que se aglomeram cheias do Espírito, mas completamente vazias do mínimo de senso de temor a Deus. Não há transformação de vida, há muito barulho, há muita zoada, há muito pulo, há muito corre-corre, há muita unção, toda a qualidade que você possa imaginar, só não tem transformação, só não tem mudança, só não tem vida, só não tem verdadeira e invisível transformação nesse coração.
E Deus diz que isso simplesmente evidencia que nunca houve genuína conversão. Como que nós perdemos a percepção das coisas? E como que a gente foi se enveredando por estreitos caminhos, atrás de coisas que não são prova nenhuma de autêntica espiritualidade. O que é um crente cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo? Não é aquele que pula, que grita, que corre, que se atrepa na coluna da igreja, que passa debaixo dos bancos e faz uns pantinhos por aí, não. O que é um crente cheio do Espírito Santo? É um crente que tem uma vida santa. Amém, igreja? É um crente que tem uma vida ilibada. É um crente que a palavra dele é sim, sim, não, não, dê o que der. É um crente que assume o dano, mas não envergonha o evangelho. É um crente que tem a sua conduta irrestrita, não porque ele se acha justo, mas porque ele tem medo de envergonhar o nome de Jesus Cristo. Isso é que é um crente cheio do poder de Deus, que faz a terra tremer quando ele pisa nela. Não tem demônio que aguente um crente honesto. Mas aquele que rouba a internet, ainda bem que ninguém rouba. E se roubar, eu vou orar que seu modem estoure, pegue fogo. É aquele crente que não rouba água. Crente não tem gato não, viu? Nem gato, nem nada não. Que não rouba energia, que paga imposto. Crente não sonega imposto. Mesmo vivendo com a maior carga tributária do mundo, mas a gente paga, porque nós somos honestos. Compreende? Esta noção de verdadeira e autêntica vida cristã. Mas não somente isso. Olha o que ele diz no versículo 27. Se não existe jeito para alguém que vive essa ilusão e essa mentira, há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Ele agora me leva a uma segunda doutrina, também silenciada nos nossos dias, e acho que de maneira intencional. O autor de Hebreus está nos mostrando a realidade inegável do inferno. O inferno não é uma ameaça divina, não, mas uma terrível realidade da qual Deus está nos alertando. Entende? Deus não está nos ameaçando com o inferno. Não olhe para Deus como alguém que está ameaçando você com o fogo do inferno. Não. Olhe para Deus como um Pai misericordioso que está dizendo a você: o inferno existe. Se você não tomar jeito, se você negar a minha palavra, se você não andar no meu caminho, lá será o seu destino eterno. É isso que Deus está fazendo. Aí ele começa dizendo: olha, há uma assustadora expectativa. Qual é a expectativa? O julgamento de fogo intenso que vai consumir os inimigos. Nos nossos dias não se fala sobre o inferno, porque é um assunto impopular. É muito mais agradável e gostoso nós ouvirmos sobre as 40 maneiras de sermos pessoas ricas e prósperas. É muito melhor a gente ouvir sobre os 12 segredos para ter um casamento de sucesso. É muito mais agradável nós ouvirmos sobre coisas doces, suaves, do tipo: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E Jesus, ele tem uma vitória para você que tem um sabor do mel. É muito melhor a gente ouvir essas coisas deixam a gente confortável. Ouvir sobre o inferno é assunto impopular. Ninguém quer ouvir sobre o inferno, porque você não quer ir para uma igreja para sair deprimido. Você quer ir para a igreja para voltar como para casa, alegre, feliz, saltando feito uma ovelhinha de Jesus, né? Pulando feito um cordeirinho novo. Aí quando você escuta o pastor dizer que o inferno existe e você vai para lá, você fica deprimido, você fica triste, você fica angustiado. Mas esse alerta solene das Escrituras, ele se fundamenta com base naquilo que o autor de Hebreus quer mostrar aos cristãos. Os judeus do primeiro século, da igreja em Jerusalém, viviam num conflito constante: seguir a lei ou seguir Jesus, andar com Moisés ou andar com Cristo, abandonar o templo, os sacrifícios, os rudimentos da antiga religião, ou andar ao lado do Salvador. E aí então ele agora está dizendo: não faz sentido vocês viverem mais ali. E por que não faz sentido vocês viverem mais ali? Porque ali vocês estavam caminhando a passos largos para o inferno.
E agora eu estou oferecendo a vocês um caminho que os livra desse juízo eterno. Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15. João diz: então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado aonde? Acabou, meu filho. Só tem duas possibilidades: ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. E não tem sala de estar intermediária para a gente tentar resolver o problema depois, não. Eu sou fã do Alto da Compadecida, mas não se vá naquela conversa, não. Ah, quando eu morrer eu vou para o purgatório. Vai não, não tem. E como é que o senhor sabe que não tem? Porque o purgatório foi inventado no século V. Isso aqui foi escrito no século I, louvado seja Deus. Entendeu? Eu queria que tivesse, pense num crente que queria que, eu queria que tivesse o purgatório. Eu queria que o purgatório fosse de verdade. Se dependesse de mim, eu arrancava todas as almas que estão no purgatório. Tem que fazer o quê? Tem que orar 10 vezes de joelho. Eu orava para tirar todo mundo do purgatório. Só que não tem jeito. Após a morte segue-se o quê? O juízo. Acabou-se. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você vai viver eternamente ao lado de Deus, ou você vai viver eternamente separado dele, em um lugar de tormento terrível. Mas por que o inferno é um inferno? Não é por causa do fogo, não é por causa da cena terrível que é descrita nas escrituras, não é por essas coisas absurdas que estão ali registradas. Não é isso que faz o inferno ser um inferno. O que faz o inferno ser um inferno é porque lá você não terá mais a mínima possibilidade de ser readmitido à comunhão com o Senhor. Acabou. Mas ele nos apresenta a realidade iminente do inferno. Só que nós estamos vivendo como se o inferno não fosse uma realidade. Só que nós estamos caminhando nesse mundo como se não existisse essa clara advertência nas escrituras, de que se morrermos na iniquidade, nossa alma será jogada no inferno. E não haverá absolutamente nada que ninguém possa fazer por você. Se você se confia que alguém que ficou aqui vai orar por você, você vai se dar mal. Por quê? Quando passar uns 10 anos que você já virou poeira, ninguém nem lembra de você. Já era. A grama não vai nem crescer em cima do teu túmulo, e as pessoas já vão estar vivendo a vida delas e ninguém vai estar preocupada com você. Então é muito mais prudente e inteligente, sábio, você se preocupar com a sua eternidade agora, neste exato momento, porque as escrituras nos dizem que o inferno existe e é real. Não, seria muito cômodo se quando você morresse, você simplesmente, desaparecesse. Ai, mas eu li, não sei quem disse, quando eu morrer, eu vou simplesmente sumir. Ou então seria muito cômodo que tudo acabasse no caixão. Seria maravilhoso. Só que não é. E às vezes tem que dizer: o inferno é aqui, pastor. Não, o inferno aqui é bom demais. Se o inferno fosse aqui, eu não queria ir para o céu, não. Olha que inferno bom, tem Coca-Cola, tem ar-condicionado no inferno. Meu Deus, que inferno maravilhoso. Nós saboreamos comidas deliciosas no inferno. Não, o inferno não é aqui. O céu também não é aqui. Nada que você encontre aqui compara-se à imensa devastação que será viver para sempre no inferno. Mas você não deve viver a sua vida cristã com medo do inferno. Tem crente que vive com medo do inferno. Você só tem que ter medo do inferno se você não for salvo. Mas se você for salvo, você não tem que ter medo do inferno. Então eu não vou viver a minha vida preocupado com o inferno. Eu vou viver a minha vida almejando ansiosamente me encontrar com Jesus Cristo no céu. Compreende a diferença? Mas ele está nos alertando sobre a existência iminente do inferno. Não pense que se você viver uma vida ímpia, promíscua, idólatra, tomada de mundanismo, que na última hora a gente resolve as coisas para você. Possa ser que não dê tempo. Sim, não é todo mundo que vai se salvar, não. Não, mas Jesus é bom demais, e depois que eu estiver lá, eu sei que ele vai dar um jeito. Vai não.
Não é assim. Não é assim que funciona. É preciso que nós consideremos a realidade iminente do inferno. E temamos as consequências de uma vida que desagrada a Deus. Quantas vezes nós estamos dentro de uma igreja, num ambiente religioso, vivendo uma espiritualidade, sem o mínimo de receio do inferno. Aliás, existem cristãos liberais que nem sequer acreditam na existência do inferno. Não, isso é uma história para aterrorizar as pessoas e convencê-las a fazer o que os pastores querem. Não, eu não estou preocupado em convencer você de fazer nada. Mas é meu dever alertar você: uma vida separada de Cristo conduzirá você ao inferno. E não há o que fazer. E é por isso que agora no versículo de número 28 e 29, ele nos traz uma tripla acusação. Olha o que ele diz: pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e o menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Ele está citando Deuteronômio capítulo 17, do verso 1 até o 7. E ele está evocando o texto do Antigo Testamento, pois essa é a dinâmica do autor de Hebreus, a todo momento comparando o que a lei diz e o que nós estamos pregando. E ele diz: olha, lá na lei, quando alguém desobedecia a lei, tinha 2, 3 testemunhas e ele era condenado e ele era morto. E não tinha muita misericórdia não. A lei funcionava assim: olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Roubou, ferra ele, entendeu? Não tem conversa. Paga-se na mesma moeda. E na graça as coisas mudaram? Não. Os padrões de Deus continuam sendo os mesmos. Exatamente os mesmos. E qual é a tripla acusação que ele nos levanta? Primeiro, ele afirma que tais pessoas, em seu estado de loucura, insultam o Filho de Deus. Ou seja, desrespeitam a Cristo. Segundo, ele afirma que tais pessoas tratam como comum e profano o sangue da aliança, estão escarnecendo do sangue de Cristo. Terceiro, menosprezam o Espírito Santo que concede graça, ou seja, eles pecam contra o Espírito Santo. Só que lembre-se, ele não está dizendo que esse tipo de gente está lá fora da igreja. Esse tipo de gente está aqui dentro da igreja. A carta é escrita para crentes, não é para ímpios. E ele agora está nos fazendo um alerta muito sério. Qual é o nosso proceder diante de Jesus? Se a lei de Moisés punia com a morte quem a desobedecia, qual será a consequência para aquele que insulta o Filho de Deus? Se a lei de Moisés punia com castigo severo aqueles que a transgrediam, qual será a punição para aqueles que desonram o nome de Jesus? Você entende isso? Se a lei punia quem tratava como profano o sacrifício do templo, falho, que nós já vimos aqui, o que espera aquele que profana o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se a lei punia os ímpios na sua rebeldia, o que espera aquele que resolutamente preca e despreza o Espírito Santo de Deus? O que vai acontecer com essas pessoas? Às vezes nós somos tomados por um sentimento de injustiça, não é assim? A gente vê as pessoas no seu pecado, na sua rebelião, na sua transgressão, e não acontece nada. Já teve a sensação de que as coisas só dão errado para você? E quanto mais fiel você é, mais desmantelo acontece na sua vida? Ou é somente eu que tenho essa... Já experimentou esse negócio? Aí você olha para o desgraçado, miserável, ladrão, ímpio. Calma. Me veio algumas imagens na cabeça agora. Aí você olha para aquela criatura e parece que não acontece nada com aquela desgraça. Aí você fica com aquele sentimento de injustiça. É assim ou não é? Meu Deus, por que é que comigo está tudo errado e com essa peste não acontece nada? Olha, eu sou tão sermado.
Quando às vezes eu penso que eu sou pecador, eu não escondo meus pecados não. Escondo não. Vou contar para você aqui. 10 anos sofrendo com umas pestes de umas árvores que tinha aqui atrás. Tentei de todo jeito com a Unimed, ver se ela arrancava, não tinha conversa, não arrancava de jeito nenhum. E o pior, não é nem ameaçada de extinção, um mato velho. Vamos tirar, não tira, vamos tirar, não tira. Aí finalmente, depois de muito moído, conseguimos. Veio o fiscal da prefeitura. Derrota, meu Deus. Aí eu estou ali conversando e ele botando um monte de dificuldade. Aí soprou no meu ouvido: oferece um trocado, que ele quer isso. Meu irmão, mas eu ainda caminhei em direção a ele. E eu ia oferecer um trocado a ele, do meu bolso. Isso é o quê? Eu estou confessando o meu pecado aqui, eu não tenho medo não, eu sou pecador. Isso é corrupção. É ou não é? Eu tenho o direito de tirar as árvores. A prefeitura já tinha autorizado, mas precisava da assinatura daquela miséria. E ele não queria assinar. E eu estava doido para dar dinheiro a ele para ele assinar. Aí na hora eu me lembrei que eu sou crente. E eu sou o pastor da igreja do canal. E eu uso gola clerical no distrito. Aí a galera fica... Todo mundo me conhece. Tem um bocado de foto minha circulando por aí. Me amam esse povo. Aí eu disse: rapaz, eu não posso fazer isso. Qualquer um podia fazer, não ia dar nada. Mas na hora que eu fizesse ia dar errado. Concorda que eu não ia? Por quê? Porque eu sou crente. Você está entendendo? Você entende em que as nossas tentações se colocam diante de nós? Eu não estou falando de coisas absurdas, extraordinariamente grotescas. Eu estou falando do nosso dia a dia. E é no nosso dia a dia, com as demandas do nosso dia, que a gente vai sofrendo as diversas tentações. Quando eu sou tentado a mentir, para fugir de uma conversa, para evitar uma pessoa. Quando eu sou tentado a usar de meios ilegais para tentar resolver algum problema. Quando eu sou tentado a usar de expedientes nada coerentes, porque eu quero simplesmente me livrar de situações do meu trabalho, na universidade, em qualquer lugar que seja. E tudo isso evidencia um profundo desrespeito a Cristo. Pois já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então não é mais o que eu digo, não é mais o que eu falo, não é mais o que eu penso, é o que Cristo quer que eu seja. Então ele me mostra que eu desrespeito Cristo, eu zombo do sangue de Cristo. Meu Deus, nós vamos nos aproximar da mesa da comunhão. Aqui nós somos lembrados do maior sacrifício que foi feito pela nossa vida. Aqui nós somos lembrados do amor que ninguém demonstrou por nós, exceto Ele. E às vezes nós vamos comer esse pão, nós vamos beber esse vinho, e quando passarmos por aquela porta, vamos voltar para a mentira, para a prostituição, para a imoralidade, para o erro, para a corrupção e para tudo que não presta de maneira intencional. Nós estamos zombando do sangue do Senhor. Isso é muito sério. E nós estamos desprezando o Espírito Santo. O autor de Hebreus está em plena concordância com o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 12, verso 31. E Jesus disse em Mateus 12, 31, por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra quem? Contra o Espírito não será perdoada. Ele está concordando com o que Paulo ensina lá nos Gálatas. Ele está concordando com todo o restante da Escritura. Quando eu blasfemo contra o Espírito de Deus, eu estou apenas evidenciando que eu nunca pertenci a Deus. Só que verdadeiros cristãos jamais irão incorrer nesse pecado. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é você questionar a veracidade de certas coisas que a gente vê por aí sendo atribuídas ao Espírito, não. A blasfêmia contra o Espírito consiste em rejeitar obstinadamente a obra que Jesus Cristo fez no Calvário para nos salvar. É isso que é blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem nada a ver com que eu achar certas mungangas e não. Tem a ver com eu dizer obstinadamente, eu não quero a cruz, eu não quero a graça,
Eu não quero a misericórdia. Isso acontece? Acontece. Recentemente um famoso influencer, que ficou muito famoso às custas da igreja, fazendo caricaturas com o ambiente cristão. Mas se você tivesse vergonha na cara, você não seguia esse tipo de gente. Porque a igreja não é lugar para fazer piada, e evangelho não deve ser instrumento de chacota. Mas um grande influencer, que ficou muito famoso fazendo comédia com a vida cristã, resolveu de uma vez por outra abandonar o evangelho, e confrontado ele disse, e está na internet para qualquer pessoa ver, ele disse: eu não pedi para Jesus morrer por mim, eu não pedi para Jesus derramar o sangue dele por mim, eu não devo nada a Jesus. Isso é um coração obstinado em rejeitar a obra do Espírito. Por que o Espírito faz? Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O que é que o Espírito Santo faz? Ele faz o que ele está fazendo aqui agora, bradando no seu coração e dizendo: os seus pecados intencionais devem ser abandonados de uma vez por todas. É isso que ele faz, mostrando-nos o grau de nossa iniquidade. E isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Veja o que diz o verso mais adiante. Ele afirma: que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Existem versículos, trechos na Bíblia que fazem o meu coração tremer. Esse aqui é um deles. Porque eu não consigo dimensionar o que o autor de Hebreus está querendo dizer com isso aqui. E por mais que eu use minha imaginação e eu flutue nos meus pensamentos, tentando entender a dimensão dessa terrível coisa que é cair nas mãos de Deus vivo, eu já não consigo contemplar o que de fato isso implica. Ele está nos falando da severidade do juízo de Deus. Só que o Deus que exerce justiça, ele foi silenciado nos nossos dias, em detrimento de um Deus que ama indiscriminadamente. Aí você escuta coisas do tipo: Deus é o quê? Deus é amor. Então eu vou matar, roubar, me prostituir, fazer tudo que não presta, porque Deus é amor. Eu vou viver na minha homossexualidade, mas Deus me perdoa porque Ele é amor. Eu vou adulterar, mas Deus me perdoa porque Ele é amor. Eu vou abandonar minha família, minha esposa, meu marido, vou levar uma vida imunda, mas Deus é amor. No fim das contas está tudo certo. Deus é amor. Eu vou fazer tudo que não presta, eu vou cometer toda sorte de pecado, eu vou viver uma mentira medíocre religiosamente, e está tudo bem, porque no fim das contas Deus é amor. Só que a gente se esquece que o amor de Deus é santo, porque Deus é santo. E o mesmo Deus que é amor também exerce justiça. Deus também julga o seu povo. E por onde é que começa o juízo? O juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 17, Pedro diz: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de quem? De Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. O juízo começa aqui. É exatamente aqui que tudo começa. E é por isso que no verso 30 de Hebreus ele diz: pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que eles merecem. Ele dará o que nós merecemos, ele exercerá juízo. Deus julga seu povo. Agora, irmão, pense comigo: o que Deus tem para dizer à igreja evangélica do Brasil? O que é que Deus tem para dizer à igreja evangélica da nossa nação? O que é que Deus tem para dizer à minha igreja local? O que é que Deus tem a dizer à minha família? O que é que Deus tem a dizer a mim mesmo? Eu enfrentarei o juízo do Senhor. E o que é que Deus tem para dizer sobre mim? Eu estou vivendo uma vida que agrada a Cristo? Ou eu estou vivendo intencionalmente no pecado, sem nenhum tipo de constrangimento? A ideia de intencional aqui é o que a Escritura chama de mente cauterizada. Aí Paulo vai dizer
que a sua transformação começa pela renovação do quê? Da sua mente. Não dá para beber a fonte da vida eterna, como nós cantamos aqui nesta noite, e continuarmos vivendo como se nunca tivéssemos encontrado com Jesus naquele poço. Não dá. Mas infelizmente é o que nós estamos mais vendo. Gente que está nos púlpitos, mas leva uma vida que desagrada a Deus. Gente que está nas lideranças, mas leva uma vida que desagrada a Deus. Gente que senta nos bancos das igrejas, de todo tipo de igreja, levando uma vida que desagrada a Deus, intencionalmente. O Espírito Santo, ele me convence da justiça, do pecado e do juízo. E não dá para viver uma vida inteira no pecado, achando que Deus não vê a nossa transgressão. Eu já contei essa história aqui outras vezes. Eu me lembro quando eu pastoreava lá em Sergipe, depois de um sermão, não me lembro qual, uma senhora me procurou depois do culto: pastor, eu queria dizer um negócio a você. Eu disse: pois não. Olha, já fazem 14 anos que eu sou crente. 14 anos. Disse: que bom. É o seguinte, eu gostava de dançar forró, não danço mais não. Disse: que bom. Eu bebia feito uma miserável, não bebo mais, graças a Deus. Olha, eu era da bagaceira, só você vendo, eu era desmantelo, eu dava nó e pingo d'água, quando eu passava na encruzilhada, o cão corria. Mas Jesus me mudou. Eu disse: que bom. Só tem uma coisa, pastor. Eu disse: lá vem. Essa propaganda todinha, o desmantelo vai ser grande. O que foi? Eu ainda fumo. E era mais pé de burro. Oh, miséria. Eu disse: você é crente há quanto tempo? 14 anos. Eu digo: como é que eu nunca senti a caatinga? Porque quem fuma fede. Já chegou perto de quem fuma? Fede ou não fede? Se você não sentir, é que você anda fumando também. Quem fuma, fede. Me desculpe quem fuma, fede. Se ninguém tem coragem de dizer, eu lhe digo: você fede, tá bom? Aí, como é que eu nunca senti essa caatinga? Não, pastor, porque olha, eu fumo mais ou menos uns 40 minutos antes do culto, para eu aguentar. Aí eu empurro um bocado de Bastilha Howlis na boca, venho chupando Howlis de casa até aqui, e dando um vaporizo, perfume em cima de mim, que é para não sentir. E realmente eu nunca senti a caatinga. Eu disse: o que é que está faltando para você abandonar o cigarro? Tem meios hoje, tem recursos na medicina hoje, que podem ajudar você a se livrar disso. Por que você não abandona esse pé de burro? Não, pastor, porque eu estou esperando Jesus completar a obra. Eu digo: mas já faz 14 anos, a transposição acabou e esse negócio não acaba? Não, mas eu sei que um dia ele vai completar a obra. Mas você quer parar de fumar? Não, eu estou esperando nele. Só que passa um ano, passa 2, passa 3, passa 10, passa 20, e você continua no seu pecado, porque ele é intencional. Mas aí o autor de Hebreus termina me fazendo uma advertência muito séria, e a você também. Meu prezado irmão, será terrível se você cair nas mãos do Deus vivo. Porque se Deus for contra você, ninguém poderá livrar você. Se Deus for contra você, não existem cavernas profundas aonde você possa se esconder. Não existem alturas elevadas aonde você possa se refugiar. Não existem locais em que você possa falar e ele não lhe ouça. Não existem locais em que os olhos dele não lhe contemplem. Não existe um único lugar em todo o universo em que a mão dele não lhe alcance. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas talvez você pense: eu estou perdido e já não há salvação para mim. A boa notícia é que em 1 João capítulo 1, verso 9, a Escritura diz: se confessarmos os nossos pecados, inclusive os intencionais,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Grite se você precisar gritar. Chore se você precisar chorar. Se jogue no chão se você tiver que se jogar. Abandone seu pecado, rasgue seu coração. Diga-o a Cristo. Suplique a graça de Cristo. Clame o amor de Cristo. Rogue o perdão de Cristo. O sangue dele purifica toda e qualquer transgressão. A graça dele transpõe todo e qualquer impedimento. O amor dele é maior do que qualquer coisa vista e conhecida pelos homens. A graça dele é um oceano impenetrável, e quanto mais mergulharmos nele, jamais conseguiremos toda a sua dimensão. Basta que nós confessemos o nosso pecado. Meu irmão, não tenha medo do inferno. Tenha medo de viver para sempre longe de Deus. Essa que é a terrível maldição. Portanto, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. João Calvino dizia que o meu coração é uma fábrica produtora de ídolos. Hoje, sonde o seu coração, encontre todos os ídolos, os destrua e devolva a Jesus Cristo a primazia da sua vida. Seja qual for a sua culpa, Ele é fiel e justo para nos perdoar toda injustiça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor. E nesse momento em que somos alertados pela Sua palavra, Senhor, nós suplicamos a Ti. Sonda o nosso coração, Senhor. Leva-nos a olhar para dentro de nossas próprias vidas nesse instante. Assim como Paulo nos disse, nos ajude a nos examinarmos a nós mesmos. E se encontrarmos, e certamente encontraremos, pecados intencionais, com os quais nós temos vivido obstinadamente ao longo de tanto tempo, nessa noite, Espírito Santo, rompa todas as cadeias, quebre todos os grilhões e nos liberte de nossa transgressão. Nós não queremos viver uma mentira, Senhor. Nós não queremos viver uma farsa, nós não queremos viver um teatro, nós não queremos, Senhor, fingir ser o que nós não somos. Somos pecadores, falhos, indignos, mas Tu nos amaste, Senhor, e nos escolhestes antes da fundação do mundo, e Teu Espírito nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E é por isso que hoje nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre o nosso coração, aviva nossa consciência, desperta nosso entendimento e nos faz perceber naquilo que temos pecado contra Teu Filho. Afasta de nós, Senhor, essa loucura de desprezar a cruz de Cristo. Nós vamos cercar a Tua mesa, vamos comer Teu pão, beber do Teu cálice, símbolo eterno da nova aliança. Perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoe as nossas transgressões. Perdoe a nossa culpa. Em nome de Jesus. Amém.